Bem-vindas ao Deixa Ela Falar, o podcast da Deixa Ela Treinar. Eu sou Fernanda Dias, fundadora da Deixa Ela Treinar, e toda quarta-feira às 19 horas no YouTube e no Spotify eu tô aqui trazendo um novo episódio para você. Aqui a gente fala sobre saúde, corpo, carreira, o impacto da atividade física na qualidade de vida de mulheres. O tema de hoje é menopausa, mas não do jeito que você já ouviu por aí. Vamos falar de saúde da mulher nessa fase, do impacto no coração, da importância do exercício físico, das dúvidas mais comuns e como viver o climatério com qualidade e autonomia. E por isso trouxemos uma médica que é referência em cuidado, escuta e ciência. Já se inscreve no canal, compartilha com uma amiga e vem com a gente. Seja bem-vinda, doutora Lilian Marzullo. Nossa convidada de hoje é médica cardiologista formada pela UFJF, com especializações em clínica médica, cardiologia, medicina intensiva e medicina funcional integrativa. Ela tem falado cada vez mais sobre a importância da atividade física na menopausa, os impactos hormonais no coração e o que muda no corpo da mulher a partir dos 40 anos. Lilian, seja muito bem-vinda ao Deixa Ela Falar. Muito obrigada, Fernanda. Fiquei muito feliz com o convite de poder trazer informação aqui para as mulheres, principalmente as mulheres aí 40 a mais, né? Que é a faixa etária que eu me incluo. E a gente vê um movimento muito legal, muito importante, né? De melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde dessas mulheres que vinha sendo negligenciada aí de longa data, né? Com muitos mitos aí pela última geração antes da gente. Então eu fico muito feliz de poder participar e de trazer informações aqui para vocês. Obrigada, Lilian. Eu tô muito feliz, gente, porque a Lilian é minha veterana quando a gente era adolescente no colégio militar. Não conta quanto tempo, não. Não, isso foi semana passada. É. E eu não conhecia a Lilian, assim, de conversar e tal, né? E agora, na vida adulta, a gente tá tendo essa oportunidade de estar aqui no Deixa Ela Falar, De se conversando, reencontrar, né? Enfim. Lilian, para começar, então, o nosso bate-papo hoje, o que é exatamente a menopausa e o climatério e se elas são a mesma coisa? Tem muita dúvida em relação a isso, né? Menopausa é só uma data, é a data da última menstruação. E geralmente é um diagnóstico que a gente dá retroativo, né? Então, quando a mulher ficou um ano sem menstruar, a gente fala que há um ano atrás ela teve a data da menopausa. Já o climatério é uma fase de transição da fase reprodutiva da mulher para a fase não reprodutiva. E ela vai englobar o período antes da menopausa, a menopausa e o período da pós-menopausa. A menopausa acontece por volta ali de 48, 52 anos, né? E o climatério, ele pode acontecer até antes dos 40 anos, por exemplo, mulheres às vezes com 35 anos já começa a ter algumas alterações hormonais e normalmente a partir dos 60 anos a gente já tem uma estabilização desses hormônios, não tem mais essa flutuação hormonal e aí a gente fica nesse período de pós-menopausa. Entendi. E existe uma idade normal para entrar na menopausa? Isso, em média, como eu falei, 48 a 52 anos. O que a gente vê hoje em dia por conta do estilo de vida mais estressante, às vezes maus hábitos de vida, essa idade está sendo um pouco antecipada. Então, mulheres entrando na menopausa aí mais cedo. Então, por exemplo, a gente hoje tem até termos para definir isso. As que entram antes dos 45 anos, a gente fala que é uma menopausa antecipada, e quando é antes dos 40 anos, menopausa precoce. E o impacto disso na saúde da mulher, principalmente na saúde cardiovascular, é muito importante, porque mulheres que entram em menopausa precoce têm um risco cardiovascular muito mais elevado do que as mulheres que vão entrar na menopausa ali depois dos 50 anos. E antes não se falava, né, Lilian, sobre os riscos ligados à cardiologia, né, para a mulher que entra na menopausa, no climatério. Eu, por exemplo, não sabia. Até que eu vi, vocês também têm um podcast, né, que vai entrando no climatério. Eu vi você, a Tati e a Gi, e eu falei, olha, gente, qual que é a relação? E algo totalmente... Onde que tá entrando uma cardiologista nessa história, Sim, né? e algo tão relevante para a pessoa fazer atividade física, para a mulher Sim. cuidar da sua saúde, mais um motivo, né, para ela cuidar. E hoje, quais são os sintomas mais comuns e por que eles variam tanto de mulher para mulher? Então, o sintoma mais conhecido da menopausa são os fogachos, né, que acontecem ali de 70% a 80% das mulheres. E existe um preconceito em relação a isso, porque a mulher que não sentiu o fogacho, ela fala, eu não tive sintoma da menopausa, então eu não precisei tratar. Só que a gente sabe que não é assim, porque os sinais e os sintomas, eles são muito mais abrangentes. Então vai
de alterações do sono, que inclusive são um dos primeiros sintomas que acontecem, irritabilidade, perda de foco, de concentração, de memória, as doenças cardiovasculares, então começa a aumentar a pressão, piora o padrão do colesterol, aumenta o risco de aterosclerose, aumenta o risco de infarto, de AVC nessas mulheres, piora da composição corporal, então começa a ter menos músculo, mais gordura, e isso acaba gerando uma resistência à insulina, aumenta o risco de diabetes, o que aumenta mais o risco de doenças cardiovasculares, sarcopenia, osteoporose, sintomas geniturinários, ressecamento vaginal, por exemplo, infecção urinária de repetição, piora da libido. A gente sabe que a libido é um dos marcadores de bem-estar, de qualidade de vida, que a gente ignora até pela questão social, né? Então, assim, são vários os sinais e sintomas que acontecem que a gente não pode negligenciar, não pode simplificar simplesmente falando do fogacho, mas o fogacho realmente é um dos sintomas mais frequentes Sim, e sim. mais marcantes, né? Aham. Agora uma curiosidade, Lília, você sempre atuou com a cardiologia voltada para essa fase da vida ou foi Não. uma consequência? Como é que é? Foi uma consequência. Nos últimos 5 anos que eu venho estudando mais a medicina funcional integrativa e a parte de regulação hormonal faz parte do contexto de saúde, né, de longevidade. E aí é impossível você não associar isso com mulheres no climatério. Talvez porque eu esteja entrando no climatério, né? Uhum. Tô com 41 anos. Então a gente sabe que essas alterações hormonais, elas são muito importantes. E quando você tem conhecimento disso, em todas as mulheres praticamente que entram no meu consultório, eu consigo identificar ali um sinal, um sintoma que muitas vezes está relacionado com o climatério e ela nem parou para pensar nisso ainda, porque ela menstrua normalmente, ela não tem fogacho, mas ela já está sem dormir bem, ela já está irritada, ela já está ganhando peso, ela está malhando muito, mas não consegue perder peso, está fazendo dieta e não consegue emagrecer. Então a gente consegue ver esse contexto das oscilações hormonais quando você está ligado nisso muito precocemente. E quanto mais cedo a gente faz intervenções, às vezes somente no estilo de vida dessas mulheres, a gente já tem um impacto muito positivo na saúde e na saúde cardiovascular. Como eu trabalho com medicina preventiva, né? Uhum. Faço, obviamente, tratamento também, mas o meu foco é muito na medicina preventiva, não tem como a gente ignorar essas questões hormonais. Ótimo. E Lília, então como que a saúde do coração da mulher, né? O que que a menopausa afeta no coração da mulher? O estrogênio, que é o principal hormônio sexual feminino e que despenca aí no climatério, na menopausa, ele é um hormônio cardioprotetor. Então, ele tem várias funções que vão deixar a mulher com a saúde cardiovascular estável até a menopausa. Tanto que a gente sabe que mulher vai no ginecologista e homem vai no cardiologista, porque homem tem medo de infartar, mulher não tem. Né? Só que a gente sabe que depois da menopausa essa história muda. As mulheres infartam até mais do que os homens, morrem até mais do que os homens quando infartam. E isso é muito negligenciado. Por isso que a saúde cardiovascular é tão importante, essa avaliação da saúde cardiovascular nesse contexto aí de climatério. Então ele tem um efeito estrogênio anti-inflamatório, antioxidante, ele promove vasodilatação. A progesterona tem um efeito GABAérgico, que é um efeito de relaxamento. Então deixa um sono bom, não deixa a mulher tão irritada, tão estressada. E quando esses hormônios começam a cair, a gente tem todas essas alterações. Então começa a elevar a pressão arterial, aumenta a frequência cardíaca, piora o padrão do colesterol, os vasos ficam mais enrijecidos, eles dilatam menos, ele pode instabilizar uma plaquinha que já exista, ou ele propicia a formação de novas placas de aterosclerose, que vão levar ao infarto, ao AVC, a mulher fica mais irritada, mais estressada, dorme mal. A gente sabe que o impacto do sono é super importante na saúde cardiovascular, né? Então, eleva a pressão, aumenta o risco de infarto, o próprio estresse, a ansiedade também tem esse impacto. Uhum. A questão da composição corporal também, então aumenta o percentual de gordura, muda ali o depósito de gordura, a gordura fica mais acumulada na região abdominal, que é a gordura mais perigosa, a gordura visceral, para a saúde cardiovascular, aumentando mais o risco das mulheres. Então, nos primeiros 10 anos após a menopausa, a mulher tem um aumento muito grande de risco cardiovascular. Então, por isso que é tão importante a gente fazer essa avaliação dessas mulheres, mesmo antes da menopausa, né? Nesse período aí do climatério. Sim, sim. E com a queda como que a queda dos hormônios afeta o humor, o sono e até a libido? Isso. Humor e sono está muito relacionado até com a progesterona, que é o primeiro hormônio que começa a cair no climatério, mesmo antes de você ter alterações
do estrogênio, de você ter alterações no ciclo menstrual. Então, a gente já tem uma queda da progesterona. E ela vai impactar no sono, na ansiedade, na irritabilidade. Já a queda do estrogênio e também da testosterona, que todo mundo acha que a testosterona é um hormônio masculino, ele realmente é um hormônio sexual masculino, mas a mulher também tem testosterona, ela também precisa de ter essa testosterona equilibrada no seu corpo, impacta muito na questão da libido. E todas essas alterações de irritabilidade, de insônia, de libido baixa, isso vai impactar no humor da mulher, né? Então, a gente tem muitas alterações acontecendo na mulher numa fase da vida que normalmente ela está no auge da carreira, ela tem muita cobrança, ela está sobrecarregada, às vezes os filhos estão saindo de casa e ela está sofrendo com isso, às vezes tem algum problema no relacionamento, nem sabe, mas às vezes é por conta de alteração hormonal, que a libido está baixa, ou um ressecamento vaginal, a mulher sente dor para ter relação sexual. Então, tudo isso vai impactando na vida da mulher e ela chega no climatério com muitas demandas e pouco hormônio. E aí ela fica num estado de exaustão e muitas mulheres usando antidepressivo, fazendo tratamento psiquiátrico, tomando remédio para dormir, sem saber que muitas vezes ajustes de hábito de vida e otimização dos seus hormônios já resolveria grande parte desses problemas. Sim. Gente, como ser mulher é difícil. Em todas as Meu fases da Deus, vida. é cada episódio que a gente grava aqui, que ele vai vindo, tipo assim, as Mas é maravilhoso, particularidades. né, Fernanda? Sim, Eu sou claro, apaixonada em ser nossa, eu mulher. também adoro ser mulher, mas toda essa questão, porque os homens não passam por isso, né? Ou passam em alguma fase mais avançada da vida deles, na andropausa. Não, sim, a queda da testosterona acontece com a idade e acontece também em muitas alterações, principalmente relacionadas com síndrome metabólica, sedentarismo, estresse, insônia, mas a oscilação hormonal que acontece na mulher nem se compara, né? O homem, ele tem testosterona, pronto, ou ela tá alta ou ela tá baixa por alguma questão que é mais fácil reverter. A mulher não. A mulher, desde que ela começa a menstruar, ela tem oscilações hormonais de estrogênio, progesterona, todos os meses, né? Sempre. E também tem muito impacto nos hormônios do uso de pílulas anticoncepcionais também. Então, assim, a gente está sofrendo essas oscilações a vida inteira. A vida, tanto a vida reprodutiva quanto a vida pós-reprodutiva, que é o climatério. E aí fica mais evidente porque realmente eles despencam. Né? Então, assim, por isso que tem tantos esses impactos mesmo que a gente está conversando aqui. Sim. E por que a prática de atividade física é tão importante nessa fase da vida? E se existe algum tipo de atividade física mais indicado? Então, vamos lá. Atividade física deveria ser a base do tratamento de qualquer doença. E também eu vou incluir aqui como prevenção de todas as doenças, tá? Então, a atividade física, ela tem um componente anti-inflamatório muito grande, então ela vai impactar ali na formação das doenças crônicas mesmo. Ela libera endorfina, serotonina, enfim, a gente tem melhora de dor, melhora o sono, melhora a composição corporal, melhora a autoestima. A questão de qual tipo de atividade física, o ideal seria a gente conseguir conciliar treino de força, né, que vai gerar ali melhora da composição corporal, aumentando a musculatura, isso impactando em mobilidade pra gente ali, pensando na terceira idade. Treino aeróbico, que está muito relacionado com condicionamento cardiovascular, cardiopulmonar. A gente sabe que o VO2 é o principal marcador de longevidade que a gente tem utilizado hoje em dia. Então, você ter um bom condicionamento cardiovascular fala em relação a você viver mais, você ter mais músculos fala em relação a você viver melhor. E a questão de mobilidade também muito importante, principalmente para alívio de dor, para prevenção e alívio de dor. No climatério em específico, a gente vai até conversar um pouquinho mais sobre isso para frente, a conta não fecha muito, né? A gente sabe que a gente precisa otimizar vários hormônios que estão aí envolvidos nesse processo para que a gente tenha uma melhora da composição corporal, enfim. E aí, por exemplo, o HIIT, ele é muito interessante para as mulheres que não têm contraindicação, para a questão de ativar metabolismo, ganho de condicionamento, ganho de musculatura, né? Então, assim, é um exercício bem interessante, mas precisa ser individualizado. Sim, entendi. É bem bacana mesmo essa prescrição, né? Essa questão da atividade física. Embora não tenha que ser exatamente
somente nessa fase da vida, Sim, né, sim, Lília? Porque muitas pessoas acabam ingressando, tendo uma rotina de vida ativa, sim. depois que começam a aparecer os problemas de É, saúde. isso é muito legal, né? Porque a gente fala que o climatério é uma fase de você rever a sua vida, né? Se você não conseguiu melhorar seus hábitos até agora, é uma fase assim transformadora para quem consegue ressignificar ela de maneira saudável, porque não é tarde, a gente consegue melhorar a saúde, qualidade de vida, mesmo depois da menopausa, né? Pode ser um pouco mais difícil, a gente vai precisar de um acompanhamento, de um acolhimento, né? Mas é possível. E Sim. fazer ressignificar essa fase é muito interessante, é muito legal. Legal. E como a mulher pode começar uma rotina ativa, mesmo sem nunca ter treinado antes, e garantir que esse início respeite o equilíbrio do corpo no climatério, sem oferecer riscos à saúde do coração? Então, a avaliação médica antes da atividade física, tá? Quem vai começar precisa fazer. Isso eu vou falar aqui, como você acabou de falar, em qualquer fase da vida. É muito importante a gente fazer isso. A gente vê noticiando morte súbita em atleta, como é que atleta que é saudável, como é que acontece essas coisas. Podem acontecer realmente, eu até estava estudando um pouco sobre isso, a gente não vê um aumento na estatística, na frequência, na incidência desses acontecimentos. Mas a gente vê como tem muito mais gente praticando atividade física, acaba que o número ali acaba ficando mais evidente, né? Então a gente precisa fazer essa avaliação. Eu indicaria avaliação cardiológica, porque ela vai olhar todo o sistema cardiovascular. Com isso, a gente consegue detectar alterações precocemente, tratá-las precocemente ou indicar mudanças de estilo de vida ali adequados que vão otimizar essas questões. A gente tem exames complementares hoje em dia muito bacanas assim para a gente identificar até risco de insuficiência cardíaca, por exemplo, o ecostrem. A gente tem o teste cardio espirométrico que vai avaliar o VO2 e a gente vai Uhum. ter diversas avaliações ali de faixa de atividade física, né, de treino, de intensidade, o que é seguro para você, o que é seguro para mim. Então, assim, essa avaliação ela é muito importante. A gente sabe que muitos dos sintomas das doenças cardiovasculares, eles só aparecem quando vai acontecer um evento como um infarto. Então, se você não afere a sua pressão, a maioria das pessoas que tem pressão alterada não sente nada. Às vezes sente uma dor de cabeça, um mal-estar, mas assim, quem que não sente isso? Às vezes você nem vai relacionar que isso é uma alteração da pressão arterial. Se você não faz um exame de sangue, você não vai ver que seu colesterol está alterado, que sua glicose está alterada, que você tem uma Uhum. resistência à insulina. Não que doenças, né, essas questões sejam contraindicação à atividade física, mas precisa de um olhar, de uma otimização ali, de um acompanhamento e até mesmo da prescrição dos exercícios mais adequados. Tem a questão para quem é muito sedentário e que tem mais problema de saúde, da reabilitação cardiopulmonar também, que às vezes pode ser indicada antes da pessoa começar a fazer uma prática de atividade física, e a orientação do educador físico também, isso é um acompanhamento, isso é essencial, né, para que vai acontecendo aquele ganho de carga, ganho de resistência, tudo isso de maneira gradual para evitar as lesões, né? Ótimo, muito bom. E agora, Lili, a gente tem um quadro diferente aqui no nosso podcast, que são as dúvidas mais buscadas na internet. Uhum. A gente foi atrás, então, das perguntas mais buscadas na internet sobre menopausa, aquelas dúvidas que toda mulher tem muitas vezes e não sabe para quem perguntar, tá? Vamos Vamos lá. lá. Menopausa engorda mesmo fazendo dieta? Isso tem fundamento científico? Sim, Tem fundamento ou engorda? as Conta. duas coisas. Ai, Jesus. Então, Hã. como eu falei, a conta no climatério daquela questão, vou comer menos e vou malhar mais, ela não fecha. Você pode estar comendo pouco, estar comendo menos e estar fazendo mais exercício e você pode estar ganhando peso sim, se você não tiver com os hormônios regulados. E aqui eu não estou falando só de estrogênio, progesterona, testosterona, que são os hormônios sexuais. Eu estou falando de tireoide, eu estou falando de insulina, eu estou falando de inflamação crônica subclínica, eu estou falando de qualidade do sono, de alimentação, obviamente, mas assim, Uhum. tudo isso está envolvido. Então, simplesmente, eu vou fazer exercício aqui e vou comer pouco. Você pode ganhar peso, porque tem essas alterações hormonais, elas mudam a composição corporal, mudam a distribuição de gordura.
Quando a gente faz a reposição hormonal, tem solução, tá, gente? Calma. Quando a gente faz a otimização dos nossos hormônios, a gente consegue minimizar esse impacto, né? E a gente precisa focar em ativar o metabolismo, tanto com a questão dos hormônios, quanto do estilo de vida, com alguns suplementos alimentares também a gente consegue fazer isso, mas assim, a conta realmente não fecha. Sim. É mais difícil realmente. Tá. Tem que falar, trago verdade. Trago verdade. Mas é possível reverter, é possível emagrecer no climatério. É possível melhorar a composição corporal no climatério, super possível. Mas exige um esforço maior do que você teria que fazer com 35 anos. Isso é indiscutível. A recomendação que você pode dar é que a gente comece a fazer isso lá atrás, né? Então, você entrou no ponto. Por que a gente tem falado tanto de climatério e não só para mulheres de 45, 50 anos, já mulheres ali a partir dos 35 anos? Porque você chegar no climatério saudável, você vai ter um impacto muito menor de todas essas alterações que a gente está falando na sua vida. Você não vai ganhar tanto peso, você não vai ficar tão estressada. Às vezes, só de você ter a informação e reconhecer que você não está dormindo bem, pode ser por conta de uma alteração hormonal, e você saber que tem como melhorar isso mesmo sem reposição hormonal, às vezes, né, com outras questões, fazer higiene do sono adequadamente. A gente não chega uma certa idade, eu falo assim, ó, a gente é adulto, você tem que entender que você tem que fazer coisas até que você não goste, até que você não queira fazer, porque senão você não vai viver bem. Sim. Então, se você vai varar a madrugada, vendo série, se você vai comer o que te der na telha, na hora que te der na telha, a conta vai chegar, e depois dos 40 anos ela chega muito, muito cara. Entendeu? Então, assim, a gente realmente precisa controlar os nossos fatores de risco, melhorar ao máximo, otimizar ao máximo o nosso estilo de vida. Não tô falando aqui de uma vida perfeita, de não beber nunca mais, de não sair à noite nunca mais, não é isso, mas isso tem que ser uma exceção, não pode ser a regra. Se você quer viver bem, com saúde, com qualidade de vida, a regra precisa ser uma rotina mais ajustada dentro do que a gente entende como ser uma rotina saudável, realmente. Bacana. Menopausa dá taquicardia, falta de ar, sensação de pânico, isso é comum? É comum. Por conta das oscilações hormonais, a gente tem uma queda do GABA, a gente tem queda de serotonina, a gente fica mais ansiosa, mais irritada, dorme menos, e esses sintomas eles podem gerar palpitações que podem ser confundidas com doenças cardiovasculares. Então, são duas visões, dorme menos, e esses sintomas eles podem gerar palpitações que podem ser confundidas com doenças cardiovasculares. Eu tô morrendo. Você tem que entender, você tem que avaliar. Essa palpitação é descartar doenças, não tem nenhuma relação aqui acontecendo? Beleza, então o que a gente pode fazer para otimizar a questão do humor que também está envolvida nesse processo? Mas pode gerar sintomas sim, pode gerar dor no peito, pode gerar palpitação, crise de ansiedade, síndrome do pânico. Às vezes a gente vê mais por conta dessas oscilações hormonais isso acontecendo mesmo. Você falou GABA, o que é GABA? É um neurotransmissor, que é o neurotransmissor do relaxamento. Então a gente tem no cérebro principalmente GABA e glutamato. O glutamato é o hormônio excitatório do cérebro e o GABA é o hormônio calmante do cérebro. Então quando a gente tem esse desequilíbrio, a gente pode ficar tanto mais ligada, pilhada, estressada, irritada, né? Aquele curto-circuito cerebral. E quando a gente tem um equilíbrio de GABA, a gente tem mais relaxamento, melhora o sono, melhora o humor. Tá? Então são dois neurotransmissores aí importantes. Obrigada por esclarecer a dúvida. Talvez é a dúvida do pessoal também. Tem até uma polêmica em relação à reposição hormonal da progesterona, que as diretrizes elas recomendam pra gente de repor testosterona em mulheres que têm útero, porque realmente ele é importantíssimo na proteção endometrial ali, do crescimento do endométrio, que é essa camada interna do útero, quando a gente faz a reposição hormonal com estrogênio. Mas a gente sabe que até em mulheres sem útero que fazem a reposição da progesterona, elas têm esse efeito calmante, relaxante, né? Então a gente vê essa questão muito importante, assim, a progesterona não só sendo utilizada para proteção endometrial, mas ainda off-label, porque as diretrizes ainda falam que é só para isso, mas a gente sabe que o uso da progesterona também tem esse efeito calmante e relaxante. Legal, legal. E outra dúvida, né, buscada na internet, reposição hormonal é segura? Quem pode e quem não deve fazer? Tá, a palavra-chave é individualização. Geralmente, a reposição hormonal ela é segura quando feita
para a pessoa certa, na dose certa, pelo tempo certo, com o acompanhamento certo, tá? Os hormônios, normalmente, eles não trazem riscos, principalmente os bioidênticos, que são os que a gente usa mais hoje em dia, né? A gente teve um estudo no início dos anos 2000 que usou estrogênio vindo da égua, equino, a gente usou progesteronas sintéticas, né? Então, assim, a gente teve, foi um estudo que ele fez com que 2 décadas de mulheres não recebessem reposição hormonal, porque ele mostrou aumento de risco de infarto, de AVC, enfim. Só que a gente sabe que hoje em dia esses hormônios nem são tão utilizados, a gente utiliza muito mais os hormônios bioidênticos, que são realmente seguros, eles são feitos em laboratórios, mas eles têm a molécula muito semelhante com a do nosso corpo, que a gente produz realmente, né? A gente sabe que depende da via que você vai utilizar, então, se vai ser a via transdérmica, quando que você vai utilizar a via oral, né? A gente sabe que tem essa questão da metabolização hepática, então, assim, reposição hormonal não é uma coisa que pode ser feita com qualquer pessoa, de qualquer jeito. E também não existe uma fórmula mágica que o que vai servir para você vai servir para mim. Então precisa realmente de individualizar, de acompanhar. E a dose, eu acho muito interessante isso, eles falam, a menor dose possível para aliviar seus sintomas. Então você também não, a dose é muito individual, você não precisa de doses altas, que a gente sabe que o risco vai aumentando à medida que a dose aumenta. Tem também a questão da janela de oportunidade, que é o período de iniciar a terapia de reposição hormonal. Então, quanto antes a mulher inicia a reposição hormonal, maior a proteção que ela vai ter, menor os riscos que ela vai ter com esse tratamento, tá? Principalmente relacionados aí com as doenças cardiovasculares. Então, tudo isso tem que ser muito bem acompanhado, mas tirem esse medo da cabeça de vocês. Reposição hormonal é seguro. Ninguém tem medo de usar pílula anticoncepcional, que é uma reposição hormonal. Que a mulher fez por muito tempo, a vida inteira, exatamente, né? Até existir outros métodos contraceptivos. Sim, e que aumenta o risco de AVC, de trombose. Ninguém fala sobre isso. E na reposição hormonal bem feita, a gente tem uma diminuição do risco, por exemplo, de AVC, de infarto, né? Nossa, bacana. Menopausa atrapalha o desempenho no trabalho? Tem relação com produtividade e foco? Sim. Esses efeitos dos hormônios no cérebro pode prejudicar concentração, foco, memória, cognição, tá? A gente fez um podcast com a doutora Jéssica, que é neurologista, especialista em Alzheimer, e ela falou muito isso pra gente, assim, da importância da reposição hormonal na mulher para prevenção de Alzheimer. Além de, obviamente, toda essa questão de estilo de vida, mas a gente sabe que impacta na produtividade, sim. Se você não dorme bem, você consegue trabalhar do mesmo jeito no dia seguinte? Não. Você imagina a mulher que está sem dormir bem há anos, né? Então, que está mais irritada, que acaba ficando ainda mais irritada com essa falta do sono, Sim. né? E às vezes está insatisfeita porque está ganhando peso, porque está cansada, está fadigada, não tem como ter produtividade do mesmo jeito como era antes. Então, pode impactar sim, mas também tem como melhorar com todas essas questões que a gente está falando aqui. Né? E que bom, né, Lília? Porque por muito tempo não se faziam pesquisas sobre reposição hormonal. Sim. E aí chegava uma fase da vida que a mulher achava que o prazo de validade dela já tinha vencido e agora é envelhecer mesmo e tal. E a gente agora está conseguindo envelhecer com qualidade de vida, né? Você até me perguntou se eu trabalho com isso há muito tempo, né? Na faculdade, na residência de cardiologia, falar em reposição hormonal é correr, porque acha que faz mal para o coração. Só que por quê? Quando eu fiz residência, a gente ainda estava sobre o impacto desse estudo lá do início do ano 2000. Então a gente achava que, do jeito que era feito, a gente sabia que tinha alguns impactos negativos na saúde. Só que as coisas foram mudando, foram evoluindo. A gente teve recentemente um encontro agora mundial falando sobre essas alterações da visão sobre a menopausa, sobre o climatério, né? Que a gente precisa quebrar esses preconceitos. Por isso que trazer informação gera poder, né? Conhecimento gera poder, gera escolha, porque a gente consegue questionar também. Às vezes é um médico que não está tão atualizado, né? E a gente consegue questionar essas questões, porque a gente sabe que os hormônios, quando bem indicados na mulher que não tem contraindicação, a gente sabe que ele é protetor para a saúde cardiovascular, né? Então, não é aquela coisa de não pode fazer, foge disso, né? Por isso que eu comecei a trabalhar com isso, né, dos últimos anos para cá, não foi a vida inteira da minha formação. Legal. E dá um conforto para outras mulheres, né, que são pacientes de vocês, vendo
que vocês também são mulheres e passam Sim. e entendem melhor, né? Uhum. E eu acho que quando são mulheres pesquisando de questões de outras mulheres, acaba tendo uma Empatia. exatamente. E um aprofundamento Sim, maior do que está acontecendo sim. com toda essa questão da fisiologia, né, do Uhum. corpo da mulher. Então traz uma segurança para nós também que não somos médicas e estamos Sim. passando por que vamos passar Estamos por isso, caminhando, né? né. Estamos caminhando para isso. E uma tranquilidade, porque tinha-se aquele medo, né, de tal, de menopausa, enfim. Mas hoje a gente está vendo que dá sim, a vida continua depois da Sim, não é menopausa. o fim não, não é o fim. Existe vida É uma após a vírgula menopausa. só, né, É mas tem isso. muita vida para viver. A gente sabe que com a mudança eh, de tempos de vida, né, eu esqueci a palavra aqui, a taxa mesmo que a pessoa quanto tempo a pessoa vai viver, eu esqueci a Ah, palavra. tá, taxa de ai gente, olha Você só também que esque mas loucura. você fez Expectativa de vida. isso, é isso Hã. aí. A gente sabe que a expectativa de vida, a média hoje, gira em torno de 76 anos. Por que que antigamente ninguém nem preocupava, nem falava com o climatério, as mulheres morriam com 50. Então elas nem entravam, muitas nem entravam na menopausa, né, nem Uhum. tinham essa questão do climatério, ou se tinha, já era uma vozinha que já estava em casa ali de cabelinho branquinho fazendo crochêzinho, né, achando que a vida já tinha terminado. Hoje a expectativa de vida é em torno dos 76 anos, e a gente sabe que a gente vai viver aí, se bobear, 2/3 da nossa vida, né, 2/3 não, 1/3 da nossa vida ou até metade da nossa vida sem efeito dos nossos próprios hormônios. Sim. Então, o impacto disso hoje em dia na saúde da mulher moderna, né, é muito maior do que alguns anos atrás. Então, também tem esse movimento de se estudar mais, de se falar mais sobre isso, de procurar alternativas para que a gente tenha qualidade de vida também, não só viver mais, mas que viva com qualidade, né? Que ótimo, que ótimo. Agora a gente vai falar de saúde emocional e prevenção. Quais sinais emocionais podem estar ligados ao desequilíbrio hormonal e cardiovascular? Irritabilidade é o primeiro que me vem à cabeça aqui. Eu já falei da insônia também muitas vezes, que eu acho que está muito ligado, mas também ansiedade e depressão. Também está muito relacionado com essas alterações hormonais. Muitas vezes a mulher não relaciona isso com o climatério, né? E isso também impacta muito na saúde cardiovascular. A gente sabe que a saúde mental está diretamente relacionada com o coração, porque você fica sobre descarga de hormônios também que vão gerar vasoconstrição, que vão gerar taquicardia, que vão gerar as palpitações, que vão gerar alterações ali cardíacas, cardiovasculares, que também podem piorar o risco cardiovascular. Certo. Qual o papel da alimentação na saúde do coração da mulher na menopausa? Falar de atividade física e de alimentação, assim, é o básico para tudo, né? Sim. Alimentação, de preferência, que seja uma alimentação mais anti-inflamatória. Então, assim, se a gente conseguir minimizar ao máximo o consumo de produtos ultraprocessados e industrializados, que são ricos em corantes, conservantes, aditivos químicos ali, que geram inflamação no nosso corpo, a gente já vai ter muito ganho. Né, diminuir açúcar, diminuir farinha, dar preferência para comida de verdade, comida anti-inflamatória, rica em ômega 3, rica em vitaminas, em minerais, rica em proteínas, né, para a mulher no climatério, a gente precisa ter um consumo adequado de proteína. E eu vou te falar que é um dos grandes desafios, né? Você bater meta de proteína é muito Nossa, difícil. sim. Mesmo complementando, às vezes é muito difícil, ainda mais a mulher que quer emagrecer, né? Que ela já diminui o consumo ali alimentar. Então é muito complicado, a gente precisa estar atento a isso, porque emagrecer é perder gordura, não é perder peso na balança. Sim. Então a gente precisa ter uma boa constituição muscular para ter menos gordura, né? Uhum. A hidratação também é muito importante no contexto aí da alimentação. Eu falei um pouco de vitaminas e minerais, vitamina D, vitamina K2, vitaminas do complexo B são muito importantes. Zinco, magnésio, selênio são importantes, eles vão estar envolvidos ali na otimização de hormônios, da tireoide também, muito importante. Eu acho que a creatina é um suplemento alimentar que tem um impacto muito legal, complementando a alimentação para todo mundo, né? E ajuda nessa questão de energia, da fadiga, da memória, da força muscular, né? Da recuperação muscular. Uhum. Então também é bem legal. O ômega 3 que eu já falei, que é um excelente anti-inflamatório, ajuda muito
o componente DHA dele, muito a saúde mental. O EPA, ele está muito relacionado com anti-inflamação, com saúde cardiovascular. Gosto muito de coenzima Q10 também, né, para geração de energia, alimento de mitocôndrias ali, para a gente ter essa força de vontade, né, esse ânimo para fazer atividade física, para nossa mente. Então a questão da alimentação é isso, é priorizar mesmo comida de verdade, hidratação, proteína e reduzir produtos industrializados. Com isso a gente já tem um impacto muito grande na nossa saúde, né? Com certeza, Lília. A gente está chegando no final aqui do nosso episódio, infelizmente. É muito bom ter informações tão claras, né? E tão de uma forma fácil de entendimento para a gente que é leiga no assunto, que é mulher e não é médica. Então, quero te agradecer e agradecer também a Live Juiz de Fora, que patrocina o nosso podcast, e avisar que a Live está com uma coleção nova incrível, Lília, e a gente tem o cupom Deixa Ela 10 no site, em qualquer loja da Live em Juiz de Fora. A nossa audiência, nossos seguidoras têm 10% de desconto, e você também. Obrigada. Antes da gente finalizar, eu faço um bate-bola, jogo rápido com as convidadas, tá? Um mito sobre a menopausa que você odeia ouvir. Eu odeio porque é falta de informação, né? Para mim, o maior mito é esse. Eu tenho medo da reposição hormonal porque vai me dar câncer e vai me fazer infartar. Como a gente falou sobre tudo isso aqui, né? A gente sabe que, por exemplo, mulheres que têm história na família de câncer de mama, a não ser aquelas que têm o componente genético ali já determinado, essas mulheres, elas não têm contraindicação a fazer reposição hormonal, a não ser que elas tenham tido câncer de mama ou estejam em tratamento de câncer de mama. Aí a gente realmente sabe que existe contraindicação. E isso é um mito muito grande. E a questão do infarto. Meu pai infartou, eu não quero fazer reposição hormonal. A gente sabe, como eu já falei, que a reposição hormonal ela é protetora para a saúde cardiovascular. Lógico que para aquelas mulheres que não têm contraindicação, mulheres que já infartaram, não existe consenso em relação... Quer dizer, existe consenso para não fazer a reposição hormonal nessas mulheres, porque elas já tiveram doença cardiovascular. Mulheres que não infartaram, que não tiveram AVC, mas que têm um alto risco de ter essas doenças também. Também existe consenso em relação a não fazer reposição hormonal nessas mulheres, tá? Mas fora isso, e a gente sabe que isso é um número bem menor, bem pequeno, todas as mulheres não apresentam contraindicação. Existem outras também, né? Doença hepática grave, aguda, alguns tumores do endométrio também, um sangramento uterino, às vezes, que ainda não tenha identificado a causa, enfim. Mas esse mito em relação à reposição hormonal é o que me gela. Ai, meu Deus, mais uma que eu vou ter que conversar. Vamos lá, senta aqui, vamos conversar, porque você pode até optar por não fazer, mas você precisa ter o conhecimento, a informação certa. Porque ficar com esse mito na cabeça, isso aí pode te gerar uma escolha errada. Entendeu? Sim. Então, acho que esse mito é o que mais me assusta. Uma palavra que define seu jeito de cuidar. Atenção integral, eu acho. Porque, lógico que eu, como cardiologista, eu sou muito voltada para prevenção e para tratamento de doenças cardiovasculares, mas a gente tem que olhar para o coração, mas tem que olhar para além do coração, né? Sim. Tem que olhar para tudo. Quem é essa pessoa? Quais são seus medos? Como é que é a sua vida? Qual a sua história? Né? Como é que estão todos os outros fatores? Olha quanta coisa que a gente falou aqui que impacta na saúde cardiovascular sem ser do tratado de cardiologia, né? Então, essa atenção integral, isso para mim é o que me define. Uma paciente ou história que te marcou profundamente? Eu lembrei de uma que aconteceu até recentemente, tem uns 2 anos, e que relaciona tudo isso que a gente está falando aqui. Saúde cardiovascular, atividade física e climatério. É uma atleta de alta performance, que é minha amiga e é minha paciente, e que estava assim, tomando antidepressivo, incomodada com ganho de peso, 38 anos. E muito irritada, enfim, com dificuldade de melhorar a performance, e treina muito, preocupada com a alimentação. E numa consulta de rotina, para prevenção cardiovascular, eu dosei os hormônios dela e ela estava em menopausa precoce, com 38 anos. Nossa. Então, assim, eu comecei a reposição hormonal para ela, obviamente encaminhei ela para o ginecologista, né, que ela já tinha um acompanhamento, mas que ainda não tinha sido feito esse diagnóstico. E
Esses dias eu encontrei com ela e ela me falou, ela acabou de participar de várias provas aí, e ela me falou, olha, eu nunca tive tão bem, eu nunca tive uma performance tão boa. O que me chama a atenção até mais foi o que ela falou, a recuperação hoje em dia é muito melhor, sempre ficava gripada, ficava exausta na lona depois de grandes provas. E ela falou, não, agora assim, acaba a prova, lógico que eu tô cansada, mas eu tô muito melhor, não fico doente, não fico gripada, não tenho mais nada disso. Ela, obviamente, suplementa, faz todo o acompanhamento, não usa mais antidepressivo. Ai, que ótimo. Né? Então, assim, esse caso foi um caso muito marcante, até pela proximidade que eu tenho com essa pessoa, então eu acompanho o dia a dia dela ali, não só as consultas, né? E como que ela melhorou? Melhorou a composição corporal, como que ela melhorou, como que a gente... E num contexto de uma mulher jovem, 38 anos. Então, você imagina uma menopausa precoce, os impactos disso para um risco de infarto, de AVC, até precocemente. Sim. Né? Então, assim, é um caso, um dos casos aqui que eu guardo até com carinho, assim, com destaque, porque é um impacto muito importante. Legal. Um conselho que toda mulher deveria ouvir antes de entrar na menopausa. Ao entrar na menopausa. Não deixe de consultar com um cardiologista. Não tô puxando sardinha pro meu lado, mas o risco de uma mulher infartar após a menopausa aumenta em 3 vezes. As doenças cardiovasculares, elas matam mais que o dobro das mulheres que morrem por todos os tipos de câncer ginecológico juntos. Então, não deixem de procurar um cardiologista, é essencial, tá? Para controle de fator de risco, identificação de fatores de risco precocemente, intervenções precoces, essa parte de orientação de atividade física, procurar um cardiologista que tenha essa visão de medicina do esporte. Eu estou começando uma pós agora também de medicina do esporte e exercício. Que legal. Porque assim, quando a gente começa a trabalhar muito com essa parte integral, você começa a sentir falta de mais conhecimento em determinadas áreas. Eu já faço muito esses manejos assim de atleta, mas eu preciso de mais conhecimento. Então agora eu estou começa agora em agosto mais essa pós, porque é muito importante, a gente precisa de ter essa avaliação, esse acompanhamento, e aí dentro das especialidades, a cardiologia com essa visão também mais integral, é muito legal isso. Sim. Então, não deixem de procurar um cardiologista, não deixem de ressignificar a vida de vocês, né? Não enxergar o climatério como um final, enxergar como uma fase de possibilidades ali, de você ressignificar a sua vida, ressignificar a sua saúde, entender que você ainda vai viver quase metade da sua vida ali e que viva com qualidade de vida. Muito bom, Lília. Lília, a gente está chegando no final. Aonde que as pessoas acham você nas redes sociais, na internet? Eu tenho Instagram, doutora Lília Marzullo, cardiologista. Tem meu site também, doutoraliliamarzulo.com. Então ali tem todas as informações de contato, né, de consulta, faço atendimento online também. Enfim, tem também o perfil do Entrando no Climatério, né, @Entrando no Climatério, que eu junto com outras 2 colegas, uma ginecologista e uma endocrinologista, a Tati e a Gisele, a gente fala sobre todas essas questões envolvidas no climatério, na saúde integral da mulher. E em breve vem muito mais novidade por aí. Ah, que legal, estou ansiosa, Lília. Quero agradecer então de você ter dedicado seu tempo aqui pra gente, se preparado, gente. Ela estudou para vir, ela trouxe uma cola, inclusive. E desse conteúdo tão interessante que você trouxe pra gente. Eu que agradeço a oportunidade, fiquei muito feliz com o convite. A gente já estava tentando conciliar já tem um tempo. Né? Mas eu fiquei muito feliz com o convite e estou à disposição, sempre que precisar. Obrigada. Obrigada, Lília. E para você que chegou até o final aqui do Deixa Ela Falar, não esquece de comentar, compartilhar esse episódio com uma amiga sua que possa se interessar por esse assunto. E toda quarta-feira, às 19 horas, a gente tem aqui um novo assunto para você.